Olá, alunos! Hoje a gente vai aprender como desenhar um brontossauro. Para isso, hoje a gente vai usar uma folha menor. Eu estou usando essa folha que é uma folha Canson, da marca Canson, pode ser outra marca também. A gramatura dela é 300 e ela é conhecida por ser um papel para aquarela. Ela é mais grossinha. Para fazer aquele formato, tu pega uma folha dessa. Daí, você vai dobrá-la, assim como eu tô fazendo ali, e aí tu vai cortar com a régua. Depois de cortar com a régua, tu dobra mais uma vez e corta com a régua de novo. E aí a gente chega nesse resultado. Porém, ela fica meio ruinzinho cortada com a régua, e aí eu sempre corto com a tesourinha pra acertar e tirar esse negocinho que fica ali. Só que tem dois lados sempre que não vão precisar, porque a folha já vem bem bonitinha. Então, são só dois ladinhos que tu tem que cortar com a tesoura, beleza? Então, vamos começar o nosso desenho agora. Para começar, eu faço um risco na base, um risco em cima, para mim ter ideia onde o meu dinossauro vai. E aí eu vejo que as primeiras linhas, elas são muito em cima. Então, eu quero que ele fique mais centralizado, no meio do desenho. Para ele não ficar muito no canto, muito no lado. Façam esses risquinhos, porque eles são bem importantes. A gente vai começar fazendo uma bolinha. Uma bolinha no canto da folha, não é no meio, é no canto. Senão, o teu dinossauro vai ficar para fora da folha. Faz uma bolinha parecida com um feijãozinho. Na verdade, é uma bolinha mais oval. E aí a outra bolinha vai ser mais embaixo, meio oval também. Só que ela é maior, que vai ser o corpo. Depois você faz uma conexão entre essas duas bolinhas. Não se preocupa no formato, é só para te ter ideia de proporção. Qual vai ser a grossura mais ou menos do pescoço, onde fica o pescoço. Depois, você vai fazer um triângulozinho na bundinha do dinossauro, que vai ser o rabo, mas depois a gente arruma também esse rabo, só para saber que tem um rabo ali e saber que ele acaba ali. Depois, a gente vai começar a modelar realmente o nosso dinossaurinho. Então, eu vou começar a adicionar curvas, vou afinar o pescoço e vou começar a dar proporção a ele. Nessa parte do processo, vocês devem prestar bastante atenção no formato, nas elevações que eu faço no desenho. Quando eu for fazer o rabinho eu quero afinar mais ele. É importante vocês fazerem uma pontinha assim, porque o brontossauro, se vocês verem a foto dele de verdade, ele tem um rabo bem comprido e bem fininho. Só que aqui a gente não vai fazer comprido, senão não vai ficar legal, né? Mas a gente pode deixar ele bem pontudinho assim no final, para manter a característica do brontossauro, nessa versão que a gente está fazendo, uma versão cartoon. Na cabeça não vai ter muita alteração. Se você fez aquela bolinha oval certinho, como eu fiz ali, não vai ter que alterar muito. Porém, no pescoço eu dei uma leve afinadinha no começo, que é para dar essa característica que o brontossauro tem de afinar o pescoço perto da cabeça. Para fazer a linha que demarca a barriguinha do dinossauro, a gente vai usar esse círculo que a gente já tinha feito, o círculo maior oval, deixando assim bem mais fácil. Só fazer uma marcação ali e já vai ter a marcação da barriguinha. É importante que vocês sigam certinho a ordem que eu faço as perninhas, porque se você começar pela perninha errada, pode ser que uma perninha fique maior que a outra, ou pior, que uma perninha fique para trás quando não é para ela estar atrás. Então faz certinho a ordem das perninhas que eu tô fazendo, para te não te confundir e fazer errado, tá?
Também é importante usar aquela linha que eu usei para ser tipo como se fosse o chão, para mim ter uma ideia de onde todas as perninhas acabam. Também não se esqueça de, nos pezinhos, você dá uma leve arredondada. Isso vai deixar ele mais fofinho. E talvez não dê pra ver exatamente certinho ali, mas eu fiz as unhas. Só aparece duas unhas em cada pé. As outras unhas estão para o outro lado, que a gente não vai desenhar. Então só desenhe duas unhas. Para fazer o olhinho vai ser bem fácil, a gente só vai fazer uma bolinha meio oval, um pouco acima da boquinha que a gente puxou ali. É importante você fazer dentro da bolinha do olho duas bolinhas, uma em cima e outra embaixo, que mais tarde, quando a gente pintar, elas vão funcionar como o brilho dos olhos. Para finalizar, passem a borracha para dar uma limpada em volta. Se vocês tiverem, usem a caneta de borracha, que é uma caneta que eu vou usar daqui a pouco. Eu acho que vocês viram eu usando nesse vídeo, mas ela apaga certinho detalhes. Agora eu tô usando essa mais grossa assim por fora. Ó, essa é a minha caneta, ela é muito boa. Agora, chegando no fim, a gente já tem o esboço. O nosso próximo passo vai ser a pintura dele. Então, vamos lá ver a pintura? Para a pintura, eu vou usar esse marcador que é aquarelável. Ele é da Koi, se chama Koi Coloring Brush Pen e ele é o número 128, se você tiver interesse em procurar um igual. O nome da cor é Ice Green. Não tem problema se você deixar alguns pinguinhos em branco. O importante é você não passar com a caneta no mesmo lugar que tu já passou, tá? Isso acaba saturando o papel, fica muito forte a cor. E aí depois vai ter manchas no teu desenho. Então, se tu tiver que deixar algumas partes em branco, alguns pedacinhos, não tem problema. Depois tu pode vir com a pontinha da caneta e tampar.
Agora vem a parte mais legal, que é pegar o pincel de aquarela. É um pincel número 6 da Ceramic, eu acho. Mas é o número 6, é um maiorzinho, assim. Tu pega uma gotinha de água, assim, bem pequena. Não pode ser muito, tá? Bem pequena, só pra dar uma molhadinha bem de leve no pincel. E aí tu vai esfumaçar, passar no teu papel, bem de leve. Não pode ter força, senão você vai estragar o papel. Tem que ser com bastante cuidado, calma, bastante leveza na mão. E também não passar demais na mesma área. Isso vai despedaçar pedacinhos do papel. Então, cuidado. Se tu tiver que passar na mesma área de novo, que tu viu que não ficou tão legal, passa mais de leve ainda, tá bom? Terminando de pintar com a cor verde, você pega uma caneta verde mais escura. Essa caneta verde que eu usei também é da Koi, também Koi Coloring Brush Pen, mas esse é o número 130 e o nome é Sap Green. Com essa Sap Green, a gente vai pintar as manchinhas e pintar as unhinhas lá. Também é importante que tu deixe secar um pouquinho para depois passar essa, tá bom? Agora, depois da gente ter feito toda a parte de pintura, a gente vai lá e vai usar a caneta Nanquim. Essa Nanquim que eu tô usando é a 0.8 da Unipin. Com ela a gente vai contornar onde a gente tinha feito com o lápis antes. Por que a gente só tá contornando agora? Porque se a gente tivesse contornado depois de fazer o desenho, a gente poderia manchar essa tinta preta da caneta e misturar as duas, a verde e a preta. Por isso, eu escolhi passar depois. Porém, olha só uma dica. Eu não esperei tempo suficiente para secar. Eu achei que tinha secado a caneta aquarelável e não tinha. E ali na boquinha, a minha caneta Nanquim, ela manchou um pouco, ela expandiu assim. Por quê? Porque aquela parte da boquinha ali não estava bem seca. Então, por favor, não façam isso. Esperem mais para poder secar a tinta de vocês, para não manchar que nem a minha. A minha manchou.
Para fazer o olhinho, eu não posso esquecer de respeitar aquelas bolinhas brancas que eu fiz no olho, que é para ser o brilho. Então cuida muito para te não pintar todo o olho e deixar aquelas duas bolinhas para aparecer o brilho. Depois, para acabar, eu vou passar a borracha nos lugares que ainda tem lápis. Tome cuidado, pode ser que a caneta de vocês seja uma caneta preta que demora para secar. Então, se tu sabe que ela mancha, que se tu passar o dedo que nem eu tô passando assim, ela mancha, espera um pouco, deixa o desenho descansar um pouco e secar para depois passar a borracha. Para acabar, eu passei a caneta de novo para dar um certo volume a algumas áreas, para dar uma sombrinha. Eu dou uma sombra assim na barriguinha, nas perninhas, algumas coisas assim. Então é isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui assistindo. Espero que de vocês tenha dado certo também. Até a próxima. Valeu!